Sudeste é o centro do PIB e da população brasileira. Essa geopolítica foi construída por alguns movimentos migratórios ao longo dos anos, principalmente pela migração europeia e pela migração nordestina por volta de 1940. A migração europeia foi muito incentivada pela produção de café aqui no Brasil, pós a abolição da escravatura, e também pela grande propaganda brasileira nesse século de imigração. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas imagens de como foi essas propagandas brasileiras. Bem, aqui a gente tem uma propaganda do Brasil, essa está em italiana, que apresenta mais ou menos essa legenda: venha para a América, as terras dos Brasis para os italianos. Aí bem no finalzinho ali tem: no Brasil você pode ter seu castelo, o Brasil dá terras e ferramentas para todos. E a gente tem ainda do lado aqui uma propaganda que o Brasil fez para os japoneses. Eu fui traduzir essa propaganda aqui e diz mais ou menos assim, ó: no Brasil é uma terra que manda leite e mel. E os japoneses vieram para o Brasil em busca de honra. Eles achavam que iam voltar para o Japão posteriormente com honra, para honrar o seu próprio imperador. Essa geopolítica moldou as ferrovias como a gente tem hoje. Ó, esse gráfico aqui está na frente de vocês podem perceber que a maior malha ferroviária do Brasil se concentra na região sudeste. Há poucas ferrovias na região norte e poucas ferrovias na região nordeste ainda. Mas principalmente no sudeste e no sul há uma grande variedade de ferrovias. Isso também reflete a população residente no Brasil, dividida por estados. Os 3 estados mais populosos são São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Isso demonstra o quanto o Sudeste foi impactado por esses movimentos de imigração. Durante a política de Getúlio Vargas foi adotado a ideia de substituições de importações, que é literalmente parar de importar produtos de fora e começar a produzir aqui dentro. E com isso foi intensificando a industrialização aqui no Brasil. E com isso as áreas urbanas começaram a crescer, principalmente entre as décadas de 1940 a 1970. Como as cidades começaram a crescer e os campos começaram a ser mecanizados, ou seja, começaram a ter máquinas, não precisou mais de mão de obra nos campos. E com isso foi surgindo o êxodo rural, que o povo do campo começou a se migrar para as cidades, em busca de emprego, saúde, escola e qualidade de vida. Este gráfico apresenta que no Brasil, a população urbana cresceu constantemente desde a década de 1940, superando a população rural a partir da década de 1970. Entre o período de 1960 e 1980, o Sudeste se consolidou como principal polo de atração para os migrantes, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Esses estados ofereciam oportunidades que o Nordeste, que estava marcado por crises econômicas e climáticas, não poderia oferecer. São Paulo era o epicentro da industrialização, com grande presença de multinacionais e fábricas brasileiras. Já o Rio de Janeiro, mesmo passando pela transição após deixar de ser a capital federal em 1960, possuía ainda uma grande influência na cultura e na economia. Nas décadas de 1960 e 1980, o Brasil passou pelo chamado Milagre Econômico Brasileiro, que foi um grande crescimento na industrialização e na economia do Sudeste. Ele aconteceu principalmente nos anos de 1968 e 1973. Esse período fez com que surgissem grandes indústrias nessa região, como indústrias de automobilística, de metalúrgica, de bens de consumo duráveis, e também fez com que surgisse uma alta demanda na construção civil. Essa expansão exigia grande mão de obra pouco qualificada, atraindo assim os migrantes que vinham para o Sudeste, fazendo com que eles aceitassem salários mínimos e condições precárias. Tudo isso ocasionou um crescimento desordenado. Essa chegada massiva de imigrantes no Sudeste fez com que as cidades não conseguissem absorver essa nova população de forma ordenada. Isso ocasionou no crescimento de favelas. Muitas pessoas vinham e se locavam em locais desordenadamente, fazendo assim com que o governo, mais tarde, não conseguisse disponibilizar os serviços públicos, como, por exemplo, hospitais, saneamento básico, escolas, transportes públicos e segurança.
Isso também ocasionou na segregação social, que foi o crescimento das cidades, fazendo com que elas se estruturassem de forma desigual. Nos lugares onde tinham mais infraestrutura e disponibilização de serviços públicos, era o local onde as pessoas de alto e médio nível econômico se localizavam, enquanto os lugares periféricos e com baixa infraestrutura era onde os pobres ficavam, em grande parte era migrante. Agora eu vou falar sobre a queda das migrações para o Sudeste. Como nós vemos aqui no gráfico, em torno de 1980 aconteceu a queda de atratividade para o Sudeste. As migrações caíram por conta da saturação urbana e econômica. Ai, Cauã, mas o que é saturação urbana? Saturação urbana é quando uma cidade ou região atinge o limite colocado para a quantidade de população, né? Agora aqui nesse gráfico nós vamos ver a inversão dos fluxos que aconteceu do Sudeste. Aqui a linha amarela mostra a migração do Nordeste para o Sudeste e a linha vermelha mostra do Sudeste para o Nordeste. Como nós conseguimos ver aqui, aconteceu uma inversão dos fluxos em torno de 2001, em que o Nordeste começou a ter mais migrações do que o Sudeste. Essa inversão dos fluxos aconteceu por conta de 3 fatores principais. 1. A melhoria nas condições de vida no Nordeste. 2. A crise de saturação no Sudeste, que eu já falei, a saturação urbana e econômica que aconteceu no Nordeste, resultando nessa migração para o Nordeste. E o terceiro fator é a migração de retorno para o Nordeste. Nos últimos 20 anos, o Brasil passou por uma mudança muito importante na migração interna. Primeiramente, observamos uma redução de 37% no número de pessoas que mudam de cidade, indicando uma estabilização maior da população. Ao mesmo tempo, o crescimento econômico e populacional tem aumentado na cidade média do interior, como Ribeirão Preto, Londrina, Goiás. Essas cidades estão atraindo mais pessoas do que as grandes capitais, o que mostra uma nova dinâmica no desenvolvimento do país. Além disso, os fluxos migratórios estão mais diversificados. Houve um aumento de migração nas regiões Centro-Oeste e Sul, impulsionado pelo agronegócio e a melhoria da infraestrutura dessa área. Por fim, analisando a taxa de ocupação por região de 2005 a 2015, o Sudeste ainda lidera, mas as outras regiões também apresentam avanços importantes, o que mostra um mercado de trabalho mais equilibrado e distribuído pelo Brasil. O Sudeste sangra a população. Os gráficos mostram um saldo negativo, mas ele domina 54,4% do PIB, o Produto Interno Bruto. Quais são os desafios? 79,1 sem moradia, mais oportunidades desiguais. E quais são as soluções? As zonas de processamento de exportação do Ceará gerarão mais de 12 mil empregos, o que vai ser um incentivo para a industrialização regional. As ferrovias de integração Oeste-Leste, elas reduziram os custos em 19%, o que vai ser uma infraestrutura para a integração regional. O programa Água Doce do Ministério do Meio Ambiente já levou água potável para mais de 500 mil pessoas no semiárido, o que reduziu a seca do êxodo rural em 32%. E o que o futuro nos espera? O clima continua ameaçando o Nordeste, mas conseguimos reduzir um pouco do Sudeste em 49% do PIB. E qual é o nosso objetivo? Um Brasil equilibrado.